A aula de hoje, a gente vai trabalhar a aula 8 da apostila, que chama Composição de Movimento. Tá? É, é uma, são algumas continhas, algumas coisas que eu vou passar para vocês, não tem nenhum segredo. E eu vou ensinar uma manha, uma dica que eu inventei. Essa aí é a autoria do Abud, tá? Para resolver qualquer problema de composição de movimento. Então, o que é composição de movimento? É quando você tem mais de uma velocidade atuando no seu sistema. Mais de uma velocidade funcionando ali. E eu vou começar com as velocidades relativas, para tentar mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho dois corpos que estão se aproximando um do outro, a gente sabe, a gente viu, acho que a gente já viu mais para trás, que a gente tem que somar essas velocidades. Mas como que funciona? Essa regra aqui é a regra do Abud, ó. Teorema do Abud. O que você vai fazer? Você vai adicionar ao outro corpo o inverso da velocidade do referencial. Tá? Quando você tem dois corpos se movendo, mais de um corpo se movendo, é melhor para você resolver o seu problema escolher um deles como referencial. E aquele corpo que você escolher como referencial, você vai colocar ele parado. Por exemplo, aqui eu escolhi esse corpo aqui como referencial. E ele então vai ficar parado. Ok? Deixa eu ver, aqui tem uma perguntinha. Estou gravando sim, tá? E ele é o nosso referencial, e toda vez que você escolher um corpo como referencial, ele vai ficar parado. O que eu faço? Eu pego a velocidade que ele tinha anteriormente, que é essa aqui, e vou jogar ela no outro corpo. Porém, eu vou jogar ela invertendo ela. Por exemplo, aqui eu tinha 40 para a esquerda. Eu vou pegar essa setinha e adicionar no outro corpo, colocando 40 para a direita. Então, eu vou inverter a setinha e adicionar no outro corpo. Funciona sempre. Tá? Então, olha só. O que vai acontecer? O que vai ficar? Quando eu tiro a velocidade do meu referencial, porque ele precisa estar parado, toda vez que eu tiver um referencial, ele tem que estar parado, eu vou pegar a velocidade que ele tinha e jogar no outro corpo. Então, esse carinha vai ficar com 60 para a direita mais 40 para a direita, 100 metros por segundo para a direita. O que isso significa? Significa que em relação ao meu referencial, esse corpo se move com 100 metros por segundo para a direita. É isso que significa. A minha tela está em cima, você pode mover a minha tela, Camille. É só você arrastar a minha tela para onde você quiser no seu celular. Tá? Você pode mover a minha carinha aí para onde vocês quiserem. O que eu faço aqui no segundo caso? Por exemplo, agora eu tenho duas velocidades, né, no mesmo sentido. Eu escolhi o carinha da direita de novo como referencial, por isso que ele está parado. Ó. Eu vou pegar a velocidade que ele tinha, que agora é uma velocidade para a direita, e vou adicionar ela, o inverso dela, no corpo que não é meu referencial. Isso vai gerar, então, uma velocidade aqui, ó, para a esquerda de 20 metros por segundo. Ela era para a direita, eu tenho que inverter essa setinha e colocar nesse corpo. Isso vai gerar uma velocidade relativa, olha só, quando eu olho para esse corpo, 60 para a direita e 20 para a esquerda, gera uma velocidade de 40 metros por segundo para a direita. Abud, Oi. só para entender, essa velocidade relativa é para um observador que está olhando, tipo assim, de longe, né? Não é para os caras que estão dentro do Não. carro. O que é uma Não? velocidade relativa? Quando eu escolhi o referencial aqui, ó, nessa bolinha, é como se eu estivesse observando daqui, ó. Então, eu falei assim, para quem está nesse carro aqui, ó, nesse carro aqui, o que ele está observando? Quando você está dentro de um objeto em movimento, você está parado em relação àquele objeto, concorda? Uhum. Em relação ao meu referencial, o que ele enxerga? Ele enxerga o carro da esquerda se A 100 metros. aproximando dele com 100 metros por segundo. Ah, só. Entendeu? Em relação ao meu referencial, o que ele enxerga? Ele enxerga essa bolinha se aproximando dele com 40 metros por segundo. Isso que é Entendi velocidade agora. relativa. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui.
Guilherme, a explicação física é exatamente essa. O que que o cara, ele perguntou assim, por que as velocidades se chocando aumentam? Imagina que você tem dois carros. Um carro está se aproximando do outro. Você está olhando daqui, ó. Você está observando daqui. Você está lá dentro desse carro aqui. O que que você vê ao olhar para esse carro de cá? Você vê ele se aproximando de você com 100 metros por segundo. Por quê? A cada segundo que passa, esse carro anda 40, ele anda 40 para cá, esse carro anda 60 para cá. Ao todo, quanto que eles se aproximaram? Eles se aproximaram 100. Então, eles se aproximam a 100 metros por segundo. Vamos fazer aqui para esse, ó. Se eles colidirem, a velocidade de colisão deles vai ser de 100 metros por segundo, porque essa é a velocidade relativa entre os dois. Isso mesmo. Ó, escolhi esse carinha aqui como referencial agora, ó. Agora é esse carinha aqui que é meu referencial, ele que está parado. Então, o que que eu faço com ele? Eu pego a velocidade que ele tinha e vou adicionar ela negativamente no outro corpo. Inverso dela, né? Não é negativo, é o inverso dela. Então, eu vou colocar, se ela era para a direita, eu vou colocar ela para a esquerda com 30 metros por segundo. O que que isso resulta? Qual que é a velocidade relativa? 30 para a esquerda com 60 para a direita, resulta numa velocidade de 30 metros por segundo para a direita. Então, se você estiver observando dessa bolinha aqui, que está à esquerda, você vai ver a bolinha da direita se afastando de você com 30 metros por segundo. Então, essa regrinha aqui funciona sempre, beleza? Eu vou mostrar para vocês aí como é que funciona o esqueminha, mais exemplos aí. Ô, E o Abud, exercício te dá qual que é o referencial? Sim, te dá sim. Pode perguntar. Abud, Oi. se fosse o contrário ali no último caso, se você Ah, tivesse adicionando 60 no 30, você ia estar se afastando dele a 30 metros por segundo? sim. Se esse carro da direita aqui se afasta a 30 metros por segundo e eu mudar o referencial, esse aqui vai estar se afastando para cá. Coloque esse aqui como zero. Esse aqui vai estar se afastando para cá com 30. 30 metros por segundo. Então, sempre que é negativo é que você está se afastando dele. Não, depende do que você está trabalhando, né? Não Nesse tem caso de essa coisa de velocidade sempre. relativa. Esse trem igual de sempre nunca funciona. Você tem que entender o raciocínio, é melhor. Entendi, então. Beleza. Então, isso pode funcionar também para um barquinho. Imagina que você tem aqui um rio e dois barquinhos. Um se move para a direita com 6 metros por segundo e outro se move para cima com 8 metros por segundo. Se eu colocar esse barquinho aqui como referencial, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a velocidade que ele tinha e adicionar ela negativamente nesse corpo aqui. Então, se ela era para cima, eu vou ter que colocar uma velocidade para baixo, de 8 metros por segundo. Vamos supor que elas são perpendiculares entre si. Eu tenho uma velocidade de 6 metros por segundo para a direita, e como eu inverti, né, joguei esse cara como referencial, eu peguei a velocidade dele e coloquei ela para baixo no outro corpo. Então, agora eu tenho duas velocidades e eu vou ter que achar a resultante entre elas. Como elas são perpendiculares entre si, o que que eu faço? Pitágoras. Aqui vai estar a minha velocidade resultante. Como que eu faço? Ó, 8 e 6, a gente sabe que isso é um triângulo pitagórico, mas se não fosse 8 e 6, eu faria v ao quadrado igual a 8 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. V ao quadrado igual a 64, mais 36. Então, v ao quadrado igual a 100. V igual a 10 metros por segundo. Significa que em relação ao meu referencial, esse carinha aqui, esse barquinho, se move com 10 metros por segundo na diagonal em relação a ele. Quando eu olho desse barquinho, imagina que você está aqui, ó, observando o movimento do de cá. Ó. O que que você vai ver? Você vai ver ele se aproximando de você na diagonal a 10 metros por segundo. Isso acontece porque os dois corpos estão se movendo. Então, isso aqui é a nossa velocidade relativa. Usando a regrinha do Abud, sempre vai funcionar. Entenderam esse exemplo? Eu vou pegar as telas e vou jogar no Classroom. Lembre-se disso, tá? Tudo esses desenhos vão estar no Classroom para vocês. Toda live nossa, né? Como se vocês estivessem tirando foto do quadro na nossa sala de aula. Pode perguntar aí.
Alguém Não, ia é porque você perguntou se deu pra entender eu ia te responder. Ah, Não, é porque, tipo assim, eu fico sem graça quando o professor fica falando sozinho, aí eu tento sempre responder. eu tô perguntando. É meio errado, não sei se vocês já pensaram nisso. O professor perguntar assim, conseguiram entender? Porque está jogando a responsabilidade para o aluno. Geralmente eu falo até sem pensar. Eu geralmente falo assim, ficou claro? Porque às vezes o jeito de eu explicar não foi claro para vocês. Aí eu arrumo outro jeito de explicar. Fofo. Né? Ô, Mas Abu, essa regrinha do Abud aqui eu desenvolvi porque é muito difícil para o aluno entender as explicações que vem nos livros desse negócio de velocidade relativa. Aí eu tentei arrumar uma regra para que sempre funciona, já que o aluno sempre gosta desse trem que sempre funciona. Quem quer perguntar? Eu quero perguntar um negócio. No outro slide das bolinhas, Hum, a última bolinha que a gente, ao invés de pegar o vetor, igual a gente estava fazendo, de uma e colocar em outro e deixar a velocidade negativa, a gente colocou no outro porque o referencial mudou? olha só, são três situações diferentes. Na primeira situação, o meu referencial era essa aqui. Na segunda, você pode colocar onde você quiser. Na segunda situação era esse aqui, mas na terceira situação eu escolhi esse aqui como referencial. Tá bom? Tá bom. Abud, você levando em consideração a corrente da água, por exemplo, aí tem que inverter também. Vamos chegar lá. Aí sim, você vai colocar a velocidade da correnteza no cara. Tá bom? Então aqui, ó, na segunda situação, tranquilo? Tranquilo. Nenhuma dúvida? Se o referencial fosse o outro, a gente mudaria, né? Seria no outro barcozinho que a gente Se o faria. referencial fosse o outro, você ia pegar essa velocidade aqui, ia colocar ela aqui, ia fazer a resultante, ia ser 10 para cá. Então esse cara ia Aham. estar se movendo com 10 para cá, em relação a esse aqui. Tá, só para ver se eu entendi mesmo. Uhum. Obrigada. Olha só, tem casos que a gente vai fazer soma ou subtração de velocidades. Estou testando um outro programinha para escrever, gente, então por isso que eu às vezes estou... Mas eu acho ele melhor agora. Já deixo algumas coisas prontas. Então, ó, soma ou subtração de velocidades. Imagina que você está num aeroporto e em alguns aeroportos você tem uma esteira que você pode caminhar a favor dela ou contra, né? Contra é só quando você quer brincar. Mas, por exemplo, imagina que você tem uma esteira, essa pessoa está caminhando em cima dela, contra o sentido dela. Então, essa pessoa está caminhando contra o sentido da esteira. Se eu colocar a esteira como referencial, o que eu faço? Eu pego a velocidade que ela tinha, né? E vou colocar ela... Pera aí, aqui eu coloquei errado, né? Aqui não tem... desculpa. Aqui eu coloquei aqui errado, deixa eu apagar. Eu vou pegar... Se eu colocar a esteira como referencial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a velocidade dela e colocar negativamente em cima do outro corpo, né? Só que nesse caso, eu não tenho, é como se eu estou movendo em cima de um corpo. Aí não funciona a regrinha do Abud, infelizmente, tá? Porque eu estou movendo em cima de outro corpo. Não são dois corpos se movendo em cima de alguma coisa. Antigamente você tinha um barco e outro barco se movendo em cima da água. Ou um carro e outro carro se movendo em cima do chão. Aqui eu tenho uma pessoa se movendo em cima da esteira. Então, uma pessoa em cima... E aqui eu vou ter um avião se movendo em cima, entre aspas, do ar. Aí a regrinha do Abud não funciona, infelizmente. O que você tem que fazer? Se a pessoa se move em cima da esteira, a esteira está diminuindo a velocidade da pessoa. Imagina que você fica parado em cima da esteira. Então tem um bonequinho parado em cima da esteira. A esteira vai carregar ele para trás. Ou imagina que ele tem a mesma velocidade da esteira. Se ele se movesse a meio metro por segundo para a direita e a esteira se movesse a meio metro por segundo para a esquerda. Ele ia ficar exatamente parado naquele ponto. Vocês já brincaram disso no shopping, né? Com certeza. Subir a escada rolante com a mesma velocidade que ela desce, ou não? Nem quando vocês eram crianças. Então, você fica parado no mesmo lugar até o segurança vir te encher o saco. Então, nessa situação, o que você tem que fazer? Você vai subtrair as duas velocidades, porque um corpo está se movendo contrário ao outro.
Então, aqui, ó, eu tenho uma velocidade total de meio metro por segundo. Porque a pessoa, ela anda 1 metro por segundo para a direita, mas a esteira carrega ela para trás meio metro por segundo. Então, a velocidade total é a subtração das duas. Um exemplo, talvez mais claro, um avião que se move pelo ar e o avião está lá andando a 100 km por segundo, não, por hora. Não, imagina 100 km por segundo. Então, tem um avião aqui se movendo a 100 km por hora. Mas o vento carrega ele também a 60 km por hora. Se esse avião ficasse parado, vamos supor que ele desliga os motores, é um planador, desligou o motor, o vento ia carregar ele para frente a 60 km por hora. Então eu tenho um vento a favor. Né? Se o vento estiver a favor, você soma velocidade do avião mais velocidade do vento. Então aqui eu teria uma velocidade total do avião de 160 km por hora. Porque o avião anda 100, mas o vento ajuda 60. Se o vento tivesse contra, você subtrairia a velocidade do avião e do vento. Aí eu coloquei aqui uma observação. Se fosse um barco, que alguém perguntou aí mais cedo, será a correnteza. Será a correnteza em que sentido? Se o barco tivesse parado, ele ia andar com a velocidade da correnteza. Então, se ele ligar o motor, ele vai somar as duas velocidades. Se ele tiver contra, eu subtraio as duas velocidades. Se desligar o motor com o vento contra, ele ia ser arrastado para trás, Guilherme. É por isso, galera, que quando a gente tem Olimpíadas e tal, não vale recorde com velocidade do vento acima de tantos quilômetros por hora. Tá? A pessoa está correndo. Se ela estiver correndo e o vento estiver a favor, existe o limite para a velocidade do vento para o recorde mundial ser contabilizado. Porque realmente ajuda. Quem anda de bicicleta, esse tipo de coisa aí, sabe muito bem o que eu estou falando. A Luísa perguntou, e se no caso da esteira o referencial fosse a pessoa? Aí você ia pegar a pessoa, né, e ia só contabilizar quanto que a esteira anda em relação à pessoa. Mesma coisa, meio metro por segundo. Quando você acha uma velocidade total, né, você está achando a velocidade total da pessoa em relação à esteira ou da esteira em relação à pessoa. Tanto faz. No exemplo do avião, tanto faz. Pode ser o avião referencial, e aí você vai estar vendo a velocidade do ar ou o ar. Geralmente você coloca o ar como referencial, como se o ar tivesse parado, e quanto que o avião anda em relação ao ar. Que é mais fácil, né? Você está querendo geralmente calcular a velocidade do avião. E aqui tem um experimentozinho chamado experimento de Galileu. O Galileu, quando ele trabalhou com essa coisa de composição de movimento, ele foi o primeiro a falar dessa relatividade e tal, de velocidades relativas, por isso que chama relatividade de Galileu, tá? De maneira clássica. Ele deu o exemplo de um barco tentando atravessar um rio. Então, o que ele falou? Se um barco vai atravessar um rio com 20 metros por segundo, com uma velocidade perpendicular às margens, e a correnteza, por exemplo, é de 10 metros por segundo, a velocidade da correnteza não ajuda nem atrapalha a travessia. Tá? O tempo que ele vai demorar para atravessar o rio é o mesmo se a correnteza estiver forte ou fraca. Quanto mais rápido for o barco, mais rápida a travessia. Então significa o seguinte, se eu acelerar o meu motor, aumentar de 20 metros por segundo, eu vou fazer esse movimento aqui mais rápido. Se não tivesse correnteza, o barco ia atravessar perpendicularmente o rio. Mas à medida que o barco vai andando, a correnteza vai puxando ele para a direita. Quanto maior for a velocidade da correnteza, maior vai ser esse desvio aqui. Ó. Esse desvio ele é dado pela força da correnteza. Agora, a travessia só conta a velocidade do barco. Por quê? Porque as velocidades perpendiculares não se ajudam nem se atrapalham. Toda vez que eu tiver velocidades que fazem um ângulo de 90 graus entre si, então vou V1 e V2.
perpendiculares, nesse caso, a velocidade do barco e da correnteza, V2 não aumenta nem diminui V1 e não muda nada que estiver acontecendo na vertical, e V1 não ajuda nem atrapalha V2 e também não muda nada que estiver acontecendo na horizontal. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a travessia desse barco aqui em relação à margem, era só eu fazer D igual a VT, considerando que a velocidade do barco for constante. A distância que ele tem que percorrer é de 200 metros, a velocidade do barco é de 20 metros por segundo, então ele demoraria um tempo de 10 segundos para atravessar. Quanto seria esse desvio x aqui? Era só você pegar D igual a VT, mas agora essa distância que ele percorre na horizontal depende da velocidade da correnteza. A velocidade da correnteza faz com que o desvio aumente ou diminua. A travessia é dada somente pela velocidade do barco. Você colocou 1 segundo ali, é 10, não é não? É 10, valeu. Então eu vou pegar aqui e colocar qual vai ser o desvio x. Você pega a velocidade da correnteza, que é 10, e multiplica por 10. Então ele vai desviar, ele estava mirando aqui, ó. Só que ele vai chegar 100 metros depois do que ele tentou. Tá? Então, esse desvio é dado pela velocidade da correnteza. O Galileu falou isso, que a velocidade da correnteza não ajudaria nem atrapalharia o tempo de travessia. A galera duvidou, ele teve que fazer esse teste. Se não me engano, ele fez isso no rio. Qual que é o rio que passa por Londres? Boa Tamisa? pergunta. Janeiro. Tamisa? Vamos ver aqui. Rio de Rio Londres. Negro. É o Thames mesmo. Ó, Abud, mas aí eu tinha que fazer a velocidade relativa entre o 20 e o 10. Rio Tamisa, é isso mesmo. Você tem, não, aqui não precisa de velocidade relativa. Se te perguntar o tempo de travessia, você nem olha aqui para a velocidade da correnteza, você olha só para a velocidade do barco. Se te perguntar qual que é o desvio dele, você usa o tempo de travessia, né, lógico, e utiliza a velocidade da correnteza. Cada um no seu quadrado, assim, né? O Abud, Oi. O Abud. se no exercício falasse que o barco quer chegar no ponto reto, equivalente do outro lado, O ele que teria você tem que fazer? aumentar o tempo, gastar o tempo que ele voltaria no X? Boa pergunta. E se o barco quisesse chegar no ponto reto do outro lado, o que ele ia ter que fazer? Qual que foi a pergunta? Eu não entendi. Se o Ele barco teria quisesse que ir para a chegar... esquerda a 10 também. Exatamente. Então, imagina Qual que foi a pergunta, Bud? se o barco quisesse, vamos supor que você tem um barco aqui nesse ponto, ó. Ele quer chegar exatamente aqui, porém eu tenho uma velocidade da correnteza, as águas estão vindo para cá. Então vamos supor que eu tenho uma velocidade da correnteza aqui de 10 metros por segundo, igual naquele exemplo. Se eu fizer o meu barco atravessar na vertical, a gente sabe que ele vai, né, desviar. Então vamos supor, 20 metros por segundo. Se eu quero que ele faça esse movimento aqui retinho, para chegar nesse ponto, eu tenho que adicionar ao barco uma velocidade para a esquerda para anular essa velocidade aqui. Então, na verdade, o meu barco ele teria que ter uma velocidade, eu teria que mirar o barco aqui, ó. A velocidade do barco deveria ser essa aqui. Essa velocidade ela serve para anular a velocidade da correnteza e essa velocidade serve para fazer a travessia. Se não tiver essa velocidade, o que acontece? Ele vai fazer isso aqui, ó. Então, vamos supor você nadando, tentando atravessar um rio. Se você nadar só para frente, o rio vai te levar, vai te desviar. Se você nadar na diagonal, você consegue, ao mesmo tempo, cancelar a velocidade da correnteza e atravessar o rio. Mas aí, nesse caso, então, eu tenho que olhar a velocidade resultante. Isso. Qual que é a velocidade do barco? É na diagonal aqui e vale alguma coisa. Mas você sabe que essa parte da velocidade serve para anular isso aqui. E essa parte da velocidade serve para atravessar. Certo?
Vamos fazer alguns exercícios? Dá tempo de fazer alguns aqui. Só te perguntar um negócio antes, pode? Claro, pode. O Guilherme perguntou e eu também queria saber. O fato de a distância que ele vai percorrer vai ser na diagonal, não faz com que aumente, não? Não, Tipo assim, ele vai percorrer na diagonal, não, não vai? porque quem que leva ele na diagonal é o rio, não é o barco. Se Mas tivesse... é mais fácil. Pode falar. Não, a velocidade da correnteza, ela não ajuda nem atrapalha essa velocidade aqui. O tempo de travessia vai ser sempre o mesmo, independentemente do valor da correnteza. Entendi, mas é porque eu achei que, tipo assim, um cara que tá nadando e tem uma correnteza vai empurrar ele ir pra diagonal. Achei que ele ia percorrer uma distância maior. Por Elas se ser diagonal, adicionam, sim. sabe? É porque elas se adicionam. O Guilherme falou aí, elas se adicionam. Então, o que leva em consideração? Por isso que a gente fala que a velocidade são movimentos independentes. Porque essa velocidade, estando perpendicular à outra, uma é independente da outra. Esse movimento na vertical é independente do movimento na horizontal. Você pode fazer cálculos completamente separados. Quando a gente estiver trabalhando com lançamento oblíquo, você vai ver a mesma coisa. São movimentos completamente independentes uns dos outros. Então, pro cara que tá nadando, independente se tem correnteza ou não, só vai, tipo assim, mudar o lugar que ele chega, né? Lá na outra É ponta. lógico que é mais difícil nadar na diagonal, porque você tem que ter duas velocidades, do que se você... Vamos supor que você não interessa de onde você chega, você só quer atravessar o rio, então nada só na vertical. Porque a correnteza vai te levar para cá, mas você vai atravessar. Ah, não, eu tenho que chegar exatamente aqui, então você vai ter que fazer duas velocidades, é mais difícil. Depois você faz a Vai 3 fazer lá daqui, os exercício. exercícios de sala, ô, Abu? Oi? Você vai fazer os exercícios de sala? Vou sim. Tá bom. O primeiro fala assim: em grandes aeroportos e shoppings, existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento de pessoas. Considere uma esteira com 48 metros de comprimento e com velocidade de 1 metro por segundo. Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando sobre ela com velocidade constante no mesmo sentido da esteira. A pessoa atinge a outra extremidade 30 segundos após ter ingressado na esteira. Então aqui tem uma esteira. E a pessoa, ela entra aqui na esteira e ela percorre os 48 metros da esteira em um tempo de 30 segundos. Então a gente sabe que essa pessoa teve uma velocidade total que é bem fácil de calcular. Porque ela andou 48 metros em 30 segundos. Então você vai calcular distância é igual a velocidade vezes tempo. A distância é 48 metros. A velocidade eu não sei e o tempo é 30 segundos. Passa o 30 dividindo. 48 dividido por 30. Então dá 1,6 metros por segundo. Só que essa é a velocidade total. Desses 1,6, a gente sabe que a esteira é responsável por 1 metro por segundo. Então, qual que é a velocidade total? A velocidade total é a velocidade da pessoa mais a velocidade da esteira. Se a velocidade total é 1,6 e a velocidade da esteira é 1, a velocidade da pessoa tem que ser 0,6 metros por segundo. Porque nesse caso ela está caminhando na mesma direção da esteira. Ô, Abud, no caso ali você achou a velocidade total, porque ele só consegue completar em 30 segundos por causa da ação Exatamente. Ele só completa em esteira. 30 segundos porque a esteira ajuda, senão ele ia completar com bem mais tempo. 38. Uhum. Tem jeito de caminhar na mesma direção de uma esteira? Tem, velho. Você nunca viu essas esteiras, não? Tipo em aeroporto. É, em aeroporto tem. Tranquilo? É tipo subir degraus escada rolante. Uhum. É, tipo isso. Quando você sobe uma escada rolante, você está adicionando a sua velocidade à velocidade da escada rolante. Durante as férias, Kaique visitou os parentes que moram perto de um grande lago navegável. Pela primeira vez, ele experimentou pilotar um jet ski e gostou da aventura. Durante o passeio, ele observou vários barcos que andavam paralelamente à sua trajetória. Um primo que estava na margem do lago, filmando Kaique no jet ski, verificou que ele percorreu 900 metros em 3 minutos, sem alterar sua velocidade.
Durante esse tempo, Kaique viu à sua frente uma lancha que se aproximou com velocidade constante. Seu primo constatou que a lancha gastava 1/3 do tempo para percorrer a mesma distância. Com base nesses dados, marque a afirmativa correta. Tá, então, vamos calcular a velocidade da lancha? A velocidade do jet ski a gente sabe também, né? Ó. A velocidade do jet ski, 900 metros em 3 minutos, ou seja, 180 segundos. Vamos colocar tudo em metro por segundo, né? Porque está ali em metro por segundo. 900 dividido por 180, usando a minha calculadora para ganhar tempo, dá 5 metros por segundo. A velocidade da lancha, ó, seu primo constatou que a lancha gastava 1/3 do tempo. Então, 900 metros dividido por 60 vai dar 15 metros por segundo. Essa é a velocidade do jet ski e da lancha. 5 metros por segundo e 15 metros por segundo. Então vamos lá. Os módulos das velocidades do jet ski e da lancha em relação à margem eram 30 e 10. Não, não é isso. Então não é o A. O módulo da velocidade da lancha em relação ao jet ski era de 20 metros por segundo. Da lancha em relação ao jet ski. Como é que eu faço isso? Jet ski está aqui. Lancha está aqui. Se eu colocar a lancha como referencial, eu pego a velocidade dela e 0. Pego a velocidade dela e adiciono negativamente no jet ski, invertendo o sinal dela. Então ficaria aqui, né? Ó, pegaria esses 15 e colocaria eles para a direita. Vai dar um total de 20 metros por segundo. Abud, mas por ser da lancha em relação ao jet ski, não tem que ser o jet ski o referencial, não? É mesmo, verdade. Ah, mas vai dar na mesma, né? Isso aqui, então, eu coloquei a lancha como referencial. Agora vamos colocar o jet ski como referencial. Então a velocidade dele vai ser 0. Aqui está a lancha. Eu coloco o jet ski como referencial. Então eu pego a velocidade do jet ski e adiciono na lancha. Então vai dar na mesma, né? Que eu vou pegar esses 5 e colocar ele para cá. Ele era para a direita, eu coloco ele para a esquerda. Então vai ficar 20 metros por segundo da lancha. Se o jet ski se aproxima da lancha a 20 metros por segundo, com certeza a lancha tem que aproximar do jet ski também com os mesmos 20 metros por segundo. Letra B. Vamos ver a C. O módulo da velocidade da lancha registrado pelo primo do Kaique foi de 5? Não. Foi de 20, né? De 15. Então não é essa. O módulo da velocidade do jet ski era de 10? Não, é 5. O módulo da velocidade da lancha era o dobro da velocidade do jet ski. É o triplo, né? Então não é essa. Tá, então, uma em relação à outra é 20 metros por segundo. Alguma dúvida nessa? Vamos para a próxima, então. Dá tempo de fazer mais um? Geralmente está dando tempo de fazer 3 e aí a quarta eu gravo para vocês depois. 2 automóveis em uma estrada estão inicialmente separados por uma distância de 12 km, medida ao longo da estrada. Então, vamos desenhar isso aqui. Automóvel 1, automóvel 2. A distância entre eles é de 12 km. O módulo da velocidade de um dos automóveis é metade do módulo da velocidade do outro. Então, se eu chamar essa aqui de V, essa aqui é 2V. Essa é metade dessa. Não interessa quem é quem. Considerando que os dois veículos mantêm sua velocidade constante em modo, pode-se afirmar que o espaço percorrido pelo automóvel mais rápido no instante em que ele cruza o outro automóvel será de... então o de trás tem que estar mais rápido, né? Então, olha só. Esse cara tem que percorrer 12 km para chegar nesse, né? Qual que é a velocidade relativa entre os dois? Oi. Eles estão em sentido oposto, né? Não? Trafegando em sentido oposto. Ah, é No mesmo verdade. sentido. Sentido oposto. Valeu. E faz toda a diferença, né? Esse aqui é V, esse aqui é 2V. Então, a velocidade relativa entre os dois é o quê? É a 3V, né? Eu somo as velocidades. Pego essa, coloco ela invertendo o sinal, vai ser 3V. Então, olha só. Qual que é o tempo
Qual que é o tempo que eles demoram para se cruzar? Distância é velocidade vezes tempo. A distância é 12 quilômetros. A velocidade entre os dois é 3v. Então, o tempo é 12 sobre 3v. Esse é o tempo que demora para eles se cruzarem. Quanto que o carro mais rápido vai percorrer? Distância é velocidade vezes tempo. Distância é a velocidade dele, que é 2v, velocidade do carro mais rápido, vezes o tempo, que é 12 sobre 3v. Então, a distância que ele percorre, corta os dois ali, ó, corta esse v com esse v, fica 2 vezes 12, 24, dividido por 3. Então, ele percorre uma distância de 8 quilômetros ao se cruzarem. Tá? Esse cara aqui andou 8, então esse cara aqui andou 4. E aí eles se cruzam. Um anda 8, outro anda 4 e eles se cruzam. Tá bom? Tranquilo? Deu certinho, 10h45. Então, pessoal, a última eu vou gravar e mando para vocês, tá? Como sempre. E essas telas, essas resoluções, eu vou colocar tudo lá no Classroom agora. Tá bom? Um abraço para vocês. Coloca Obrigada, tudo no Abud. Classroom, Abud. Os links, tudo. Aham. Coloca tudo no Classroom, por favor. Tá, beleza. Obrigado. Tchau para vocês, Abraço, cara. gente. Até mais.